Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET 4, né? E nesta semana nós vamos estudar as funções exponenciais, ok? Então, pessoal, as funções exponenciais, estou abrindo o PET aqui, né? Então vamos lá. O que é uma função exponencial? Nós já vimos as funções afins, né? Funções do primeiro grau, que é da forma f de x, afins f de x igual a x mais b, né? Com a diferente de zero. Nós vimos as funções quadráticas, né, que é f de x igual a 1 ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero também. E agora a gente vai ver as funções exponenciais, que são funções da forma a vezes b elevado a x. Então a gente chama de função exponencial porque agora a minha variável x ela está como expoente da minha expressão algébrica, ok? Então, toda função dessa forma a gente chama de função exponencial. E a gente tem aqui algumas restrições, né, assim como nas funções, aqui eu tenho o a diferente de zero aqui também, eu tenho algumas restrições aqui. Primeiro, o a não pode ser zero. Por quê? Se o a for zero, zero vezes qualquer coisa aqui vai dar zero. Então o f de x vai ser zero. E aí eu vou ter uma função constante. Além disso, o b, que é a base da minha potência, ela tem que ser positiva. Por quê? Porque se o b for negativo, essa expressão não vai estar definida para todo o valor de x. Então, esse b tem que ser sempre positivo. E, além disso, esse b tem que ser diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se o b for 1, 1 elevado a x, independente de qual seja o x, 1 elevado a um número qualquer vai ser sempre 1. E aí, a vezes esse número 1 vai ser sempre a, ou seja, a gente também vai ter uma função constante. Ok? Então, são essas restrições que a gente tem, né? Essas condições para que a gente tenha uma função exponencial. E aí, aqui está falando do domínio, né? O que é o domínio? O domínio é quais os valores de x que a gente pode utilizar, né? Aqui. No caso, o domínio são todos os números reais. Contra domínio, ou a imagem, né? A imagem é que quais os valores que o x pode assumir, que o f de x pode assumir, perdão. Então a gente tem aqui o gráfico, né? O gráfico da função exponencial ainda pode ser dessa forma crescente ou decrescente. E com isso a gente percebe que a imagem sempre vai ser os reais positivos, né? Porque o gráfico está acima do eixo x. Isso quando esse a for positivo, né? Então, se esse número a for positivo, esse a que está multiplicando b que for positivo, a minha imagem vai ser sempre os reais positivos, ela vai estar sempre acima do eixo x, independente se ela seja crescente ou decrescente. E se o a for negativo, aí eu vou ter o domínio negativo, que já que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Além disso, o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, sempre no ponto quando x vale zero, o y vai valer a. Por quê? Se o x vale zero, b elevado a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1. 1 vezes a é a. Então eu tenho aqui o ponto 0 e a, que vai ser um ponto do gráfico que vai estar interceptando o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Ok? Então, vamos lá para o GeoGebra. Fiz aqui um exemplo, ó, f de x igual a vezes b elevado a x, que é igual a, no caso aqui, o a está valendo 1 e o b eu coloquei valendo 2. Né? Então você tem aqui 1 vezes 2. Esse 1, na verdade, não precisaria colocar ele, porque esse número aqui vezes 1 vai ser sempre 2 elevado a x mesmo. Né? Mas eu coloquei aqui só para mostrar que pode ter um a aqui diferente de 1. E aí o gráfico é essa função que está representada em verde. Né? Deixa eu até colocar ela um pouquinho mais...
Aí, então, essa curva que o gráfico da função exponencial. No caso aqui o a vale 1 e o b vale 2. Como a gente já viu, né, eu já falei para vocês, se o a for negativo, olha o que acontece. Aí a imagem vai ser os reais negativos, porque o gráfico aí ele vai ficar para baixo do eixo x. Isso quando o a for negativo. E à medida que a gente que movimenta esse a curva ela vai movimentando, né? Mas o detalhe aqui é o quê? Se o número que estiver multiplicando aqui for positivo, o gráfico vai estar acima do eixo x, e se for negativo vai estar abaixo. É isso que o a faz. O b é o número aqui que está elevado a x, né? Então, se o b for maior do que 1, se o b for igual a 1, repare que o gráfico ele ficou uma reta. Por quê? Porque 1 vezes 1 elevado a x é 1, 3,3 vezes 1 é 3,3. Então, deu um gráfico aqui que é uma função constante, é uma reta paralela ao eixo x. Por isso que o b, para ser uma função exponencial, não pode ser 1. Da mesma forma, o b negativo, está vendo que sumiu o gráfico? Por quê? Porque não está definido. Então, esse b sempre tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Repare que quando ele está entre 0 e 1, o meu gráfico ele é decrescente, ele está diminuindo. E se o b for maior do que 1, o gráfico é crescente. E quanto mais eu aumento esse valor de b, mais, vamos pensar assim, mais em pé fica essa curva, né? Então, quanto mais próximo de 1, a curva vai ficando mais com inclinação menor, ok? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial. E no caso lá do ponto que intercepta o eixo y, quando o x vale 0, independente da base aqui, qualquer número elevado a 0 vai ser 1. E 1 vezes esse a vai ser esse a. Então sempre vai cortar o eixo y aqui no ponto 0 e a, né? Ok? Então esse é o gráfico de uma função exponencial. Voltando lá então para o PET, aí agora a gente tem algumas atividades, né? Represente as seguintes funções em um mesmo plano cartesiano. Então a gente vai agora desenhar essas funções, traçar o gráfico dessas funções no plano cartesiano. E o processo é o mesmo, a gente pode fazer aquela tabelinha, o x e o f de x, né? Que é o y. E aí a gente atribui alguns valores para x para encontrar o y correspondente, né? Por exemplo, nessa letra A aqui, se eu fizer o x igual a 0, eu vou ter o f de x, vai ser o f de 0, né? Vai ser 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então esse é um par ordenado, 0 e 1. Quando o x vale 1, por exemplo, eu vou ter 3 elevado a 1, vai dar 3. O y vai ser 3. Quando o x for 2, 3 elevado a 2, aí dá 9. E assim por diante, eu vou encontrando alguns pontos. Posso colocar também o x igual a meio, colocar no negativo, menos 1. Né? Se o x fosse menos 1, por exemplo, 3 elevado a menos 1, o que a gente faz? 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço elevado a 1, né? Que a gente inverte a base, que é igual a 1 terço. Ou seja, quando o x vale menos 1, o y vale 1 terço. E aí a gente pega esses valores, né? Esses pares ordenados, e representa eles no plano cartesiano, né? Então, por exemplo, aqui, fazer por cima mesmo aqui, eu tenho aqui o eixo, opa, tenho aqui o eixo y, o eixo x, por exemplo, né? E aí quando o x vale 0, o y vale 1, então aqui o ponto 1, o 1, aqui é o 1, esse é um ponto. Quando o x vale 1, o y vai valer 3, aqui só um rascunho. Então aqui eu tenho outro ponto. Quando o x vale 2, o y já vale 9, que vai estar lá em cima. Então, só um rascunho aqui para vocês terem uma noção. E aí o gráfico vai ser uma curva exponencial que vai ser mais ou menos assim. Assim, desce. E aí ela vai se aproximando do eixo X, mas ela nunca vai tocar esse eixo X, certo?
Por quê? Porque não tem nenhum valor de x que vai fazer com que esse y, que esse f de x seja igual a zero, né? 3 elevado a quanto que vai dar zero? Não existe. Então essa curva ela vai se aproximar cada vez mais do x, mas nunca vai ser zero, ou seja, nunca vai encostar no eixo x. Ok? E aí tem algumas perguntinhas aí para vocês e algumas atividades, né? Aqui nesse exercício, eu acho que está errado esse valor, depois se vocês corrigem aí. Na verdade, aqui o x igual a 1, esse valor aqui não é 3, é 9. Ok? Aqui tem que ser 9. Bem, então, em 1 minuto, 9 visualização. 2 minutos, 27. Em 3 minutos, 81. Em 4, 243. Então, isso daqui, vocês vão ver depois que o número de visualizações eles aumenta de maneira exponencial, né? E aí, vocês têm aqui, para modelar a situação, considerando o número f de x de visualizações do meme em relação ao tempo x, contando o instante em que se deu a primeira publicação, utilizando uma função exponencial da forma f de x igual a vezes 3 elevado a x. Então, essa função ela pode ser representada dessa maneira, só que aqui não deu esse valor de a. E aí pergunta, qual é o valor de a na função? Então, se eu tenho aqui 3 elevado a x, no caso x é 1, então 3 elevado a 1 é 3. Mas 3 vezes quanto que vai estar? 9. Então, tem que ser 3 vezes 3, né? Porque então, esse a tem que ser 3. Mesma coisa aqui embaixo. 3 elevado ao x, que é 2, dá 9. 9 vezes quanto dá 27? Tem que ser 9 vezes 3. Ou seja, então esse f de x, na verdade, ele vale esse a que é o 3 vezes o 3 elevado a x. E aí, se vocês substituir esses valores de x aqui, vocês vão encontrar esse número de visualizações. E aqui não é x, aqui é f de x, né? Porque se aqui é x, eu não posso usar a mesma variável porque são números diferentes, ok? E aí tem algumas atividades aí que envolvem funções exponenciais. Repare que aqui está na forma exponencial. Ó. Isso aqui seria o meu a, aqui seria o a, e aqui seria o b, né? b elevado à minha variável t. Então, o conteúdo é este. Qualquer coisa vocês me escrevem aí, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.